Estamos novamente aqui com nossa apresentação de destinos e os melhores navios recomendados pela Qualitours. E estou aqui com minha parceira, Rogéria Pinheiro, sempre exuberante, e vai hoje falar sobre Canadá, Nova Inglaterra, depois falamos de América do Sul e o toque final em Antártica. Vamos lá então. Bom, gente, hoje nós vamos falar de Canadá, Nova Inglaterra, América do Sul e Antártica. Então, como a gente sempre começa, né, mostrando no mapa para vocês os destinos que a gente vai destacar hoje. Então, em primeiro lugar, a gente vai falar de Canadá e Nova Inglaterra, que é essa região, na região norte, nordeste da América do Norte. Depois a gente fala um pouquinho de América do Sul, os principais portos, e finalizamos com a Antártica, que hoje oferece roteiros incríveis para os cruzeiristas. Bom, então pensando, primeiramente, a gente dividiu em três blocos, né? Então, o primeiro bloco, Canadá e Nova Inglaterra, o segundo, América do Sul, e depois a gente fala de Antártica. Bom, os principais acessos, né, os principais portos de início e de final dos roteiros de navio, Nova York, nos Estados Unidos, ou Boston, nos Estados Unidos, e Montreal, no Canadá. Bom, é preciso visto e vacina, principalmente pensando no Canadá, a gente tem que recomendar o visto e o visto de múltiplas entradas, além do visto americano. Então, às vezes é um detalhe que pode parecer simples, que pode parecer óbvio, mas é muito importante a gente verificar. Mesmo se o roteiro começar e terminar nos Estados Unidos, o cliente ele vai precisar do visto para o Canadá, e o ideal é que seja o visto de múltiplas entradas. Bom, como todos os navios, né, como todas as viagens de cruzeiro, a gente sempre traz algumas dicas. O pernoite na cidade de embarque é imprescindível, principalmente a gente falando aí de um destino que o aéreo, né, são 11 horas pelo menos até Estados Unidos ou Canadá. Então o cliente ele ter no mínimo 2 noites antes do embarque, dependendo da cidade onde ele está, é possível aí com as combinações a gente poder sugerir um pré-roteiro antes do embarque. Reservas de restaurantes. Tanto nos navios, os navios de alto padrão, eles têm uma oferta muito interessante de restaurantes, restaurantes de especialidades, e alguns deles exigem uma pré-reserva. Então, esse também é um detalhe que a gente sempre sugere que vocês deem uma olhada e recomendem, e converse com os seus clientes para poder fazer a recomendação mais acertada. E claro que nas cidades, né? Então, a gente vai falar de cidades como Nova York, como Boston, e mesmo na região da Nova Inglaterra, aonde a gastronomia é um ponto muito alto, ter essa atenção para o estilo do seu cliente, e se ele for um cliente que valoriza a gastronomia, também atentar de fazer aí uma reserva de restaurante para almoço ou para jantar, dependendo do porto. As excursões terrestres, imprescindível. A gente aí está falando de um destino que é pouco conhecido pelo brasileiro, que é a região de Canadá e Nova Inglaterra. É uma região com uma história muito rica, é onde começou a imigração dos europeus nos Estados Unidos e Canadá. Então a gente tem um cunho histórico muito forte, e além começou a imigração, e a Revolução dos Estados Unidos também começou nessa área. Então a viagem ela fica muito mais rica, muito mais consistente quando o cliente tem a oportunidade de participar das excursões terrestres organizadas pelos navios. E aí cada navio tem uma peculiaridade. Depois a turma da Qualitours vai falar especificamente de cada navio as peculiaridades.
Bom, entradas em exposições e em museus, também por focar em cidades como Boston, Montreal, Nova York, que tem uma oferta muito grande de entretenimento cultural. A gente sempre tem que pensar que uma viagem de cruzeiro, o tempo que o cliente vai ficar em cada um dos portos, ele é mais limitado. Então, parte do consultor de viagens fazer um trabalho de otimizar o tempo desse cliente, de novo, identificando o perfil do cliente versus o que tem de interessante naquele período, para que o cliente fique em menos filas e que possa aproveitar as atrações disponíveis nas cidades, que sempre são muitas. Bom, o grande destaque para essa região, né, milhares de turistas procuram a região de Nova Inglaterra nessa época entre setembro e outubro, que é a época onde acontece a fall foliage, que são as folhas do outono, né, o colorido avermelhado que as folhas ganham antes de cair e a chegada do inverno. É uma época que são apenas 2 meses, que, né, a gente vai ver mais pra frente o visual, esse visual belíssimo. É a época, então são apenas 2 meses, então a gente tem poucas saídas de navios. A antecedência na venda é muito importante para que o cliente consiga realmente aproveitar essa época, que é a época mais bonita nessa região. E como a gente falou, algumas combinações, porque os roteiros aí vão de 7 a 10 noites, dependendo da disponibilidade do cliente. Ele pode combinar Canadá, se ele for voar via Toronto, então Toronto é uma cidade interessante, ele pode visitar Niagara Falls. Ainda é uma época que as temperaturas estão agradáveis para visitar essas regiões. E nos Estados Unidos, alguns roteiros que terminam em Boston ou em Nova York podem ser incrementados aí com Washington e Chicago, que são 2 cidades incríveis e que valem aí a combinação. A gente consegue apresentar para o cliente uma viagem 100% completa. Bom, a gente sempre fala em relação ao perfil do cliente e isso é extremamente importante. Eu repito que 50% do sucesso de uma venda ela é reflexo da identificação do perfil do cliente. Para esse estilo de roteiro, o ideal é que o cliente já tenha alguma experiência navegando. É um mar mais agitado, a costa é bastante entrecortada e é muito... são paisagens bucólicas, então realmente é um destino para quem gosta de navio, para quem gosta de navegar, para quem já teve esse perfil de experiência. Canadá e Nova Inglaterra eu evitaria sugerir como uma primeira experiência de navegação, pelo mar ser um pouco mais agitado e pelo estilo do destino, que é um destino para aquele cliente que já visitou os destinos mais clássicos, e aí ele pode aproveitar um pouco, mudar um pouco de visual e de interesses. Bom, então aqui alguns dos portos, né? Então toda a região aqui, o Canadá, Montreal, Quebec, essa região Corner Brook, Sydney, fazem parte da Nova Escócia. Depois, indo mais um pouquinho para o sul, a gente já entra na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. A cidade de Nova York, ela é um porto importante. Alguns navios escolhem chegada e saída a partir de Nova York, mas na região da Nova Inglaterra, a maior cidade é a cidade de Boston, que também é um porto bastante considerável e que tem alguns navios que começam e terminam, ou começam ou terminam as suas rotas em Boston. E aí os portos que geralmente estarão incluídos: Portland, Newport, Bar Harbor, Halifax, são portos imprescindíveis aí, que estão em 99% dos roteiros de Canadá e Nova Inglaterra. E Montreal, no Canadá, e a cidade de Quebec também são 2 portos no Canadá que estão também em 99% dos roteiros de diversos estilos, diversas companhias de navio. Daí agora a gente vai ver um pouquinho das imagens. Então esse é um visual
típico do que é o fall foliage. Então, quando entra o outono, as folhas elas vão passando de um verde para um tom de dourado até chegar num avermelhado. Isso no coração da Nova Inglaterra, em Bal Harbour, Portland, a gente vai ver, é muito forte, muito intenso, e aí aquele clima de mais aconchegante, de cidadezinha do interior, nessa época realmente fica muito romântico e é uma atmosfera bastante agradável. Então, alguns pontos de destaque. Então, como eu falei para vocês, sempre que o navio parar nas grandes cidades, o importante é entender um pouquinho os interesses do cliente. Eu recomendo fortemente que o cliente faça um tour, o tour básico, que geralmente é o City Tour histórico, em cada uma dessas cidades. As companhias de alto padrão selecionam os guias, os carros, é tudo cuidadosamente desenvolvido para poder atender o cliente, um cliente mais exigente. Então, aí Montreal, a segunda cidade mais populosa do Canadá, ela fica entre o rio Saint Lawrence e o rio Ottawa. Montreal, tanto Montreal quanto Quebec receberam e mantêm a influência francesa, então tanto na arquitetura, no estilo de vida, na língua. Daí a Rue de Sainte-Catherine, que é a rua de compras onde estão as principais lojas, restaurantes. O Marché, que é o antigo mercado municipal, que a sede do Parlamento do Canadá, e ele está um dos mais belos edifícios históricos da cidade, e ele está no centro histórico também. Daí aquela mesma imagem do início, que é a vista que atrás a antiga parte, Old City, né, a parte antiga da cidade de Montreal, e o rio São Lourenço. Um outro destaque é para o Eaton Centre, que é uma cidade subterrânea. A gente sabe que o Canadá, o inverno é super rigoroso, então a partir de novembro, essas rotas, setembro e outubro, a partir de novembro o inverno já chega com força total, e é um inverno bastante longo e rigoroso, e diferente do que a gente está muito acostumado, as cidades, obviamente, os países se adaptam. E a Eaton Centre, que fica no centro de Montreal, é uma cidade subterrânea que a gente tem tudo, é um shopping, restaurante, tem hotéis, escritórios, e as pessoas na época do inverno, elas praticamente não fazem nada ao ar livre, e a Eaton Centre é a principal da cidade de Montreal. Então vale muito a pena a visita para fazer compras, enfim, para conhecer. Bom, o Canadá e a cidade de Montreal são destaques no quesito sustentabilidade, preocupação com o meio ambiente. Então a cidade de Montreal oferece muitos parques, e o público, né, o povo local desfruta demais desses lugares. Então um destaque é para o Mountain Royal Park, que é o mesmo criador do Central Park de Nova York, então uma área muito gostosa. Nessa época de outono a gente já tem aí os tons mais alaranjados nas folhas, que é o típico dessa época. O Jardim Botânico, que é belíssimo, é o segundo maior do mundo, e aí tem essas instalações artísticas orgânicas que são muito bacanas, muito lindo. O Parque Jean Drapeau, que é um conjunto de ilhas em Santa Helena, na cidade de Montreal. É um parque preservado e que tem um museu dedicado ao meio ambiente e à água. Então é um museu interativo, de tecnologia de ponta, e vale muito a visita porque existem estudos e exposições sobre o momento de hoje, né, com o aquecimento global,
global, com, né, um trabalho de conscientização em relação ao futuro, e o Canadá é, sem dúvida, um dos países pioneiros nesses estudos. Então, o Biosfera vale super a pena também a visita. Aqui ele está construído aonde foi o primeiro centro olímpico em 1976, e tem também um conjunto de museus, a Biosfera e o Biodôme de Montreal. Depois, um outro destaque é o Palácio dos Congressos, que é o principal centro de convenções, que eu trouxe só como um exemplo da harmonia entre o antigo e o novo, né? O histórico e o contemporâneo na arquitetura. Então, é um centro de convenções que tem teatros, tem apresentações importantes na cidade, mas só a beleza da arquitetura é um destaque, e ele, como ele está no centro antigo, no quarteirão antigo da cidade de Montreal, é um prédio que se destaca e que vale a pena a visita. Daí a cidadezinha de Quebec, uma das cidades mais clássicas, né, famosas no Canadá, porque a cidade é a cidade mais francesa da América. Ela foi o centro administrativo e militar da França na época da conquista do Canadá, e é a cidade que se preserva ainda hoje dentro de 4 quilômetros de muralhas. Aqui em cima é o famoso Chateau Frontenac, que é um hotel super tradicional na cidade, que tem um chá da tarde, tem um almoço gostoso. E a cidade é muito charmosa, ela é bem pequenininha. Aqui é o mercado do Porto Antigo. Em todas as minhas apresentações eu sempre recomendo que os clientes visitem, né, conheçam os mercados locais de frutas, né, aquele colorido, os aromas. Então é muito rico. E aí um pouquinho a parte das muralhas, a entrada da cidade. Quebec é explorada ao longo do ano inteiro, então essa região, essa época do outono, ela tem essa atmosfera de estar começando friozinho, e sempre muito charmosa. É realmente um pedacinho da França, é como se o cliente estivesse andando em alguma cidadezinha do interior da França. A língua é o francês, cheia de bistrôs, galerias de arte, lojas de artesanato, enfim, de souvenirs também, porque é uma cidade bastante turística, e o centrinho todo medieval, 100% preservado. Depois, saindo, né, continuando para as outras cidades da região do Canadá, a gente tem alguns portos que podem ser alternados aí de acordo com o navio, de acordo com a companhia, mas são as cidades, então, como Corner Brook, que é uma cidade que eram centros pesqueiros. Toda essa região, todas essas cidades, elas têm uma importância muito grande ainda hoje como centros de pesca, a pesca dos frutos do mar, as lagostas gigantes, e aqui a gente começa a ver um pouco a influência inglesa na arquitetura. Então, toda essa região do Nordeste, entre Canadá e Estados Unidos, ela sofreu influência Inglaterra e França, como dois países que disputaram historicamente essa região. Tivemos também imigração dos irlandeses, mas como domínio França e Inglaterra. E aí eram vilarejos, eram vilas de pescadores que foram aí vivendo da pesca, e hoje uma parte ainda vive da pesca e também do turismo. Daí Halifax, que é a cidade principal aí já da região chamada Nova Escócia, no Canadá. E como ponto de destaque, o que sobrou da parte antiga, a cidadela do século XIX, que ficou, que é uma área murada, num parque enorme, mas a cidade de Halifax já é uma cidade maior, um dos principais portos dessa região da América do Norte. Um outro destaque em Halifax
é o Maritime Museum, que conta toda a história do Titanic. Então é uma exposição permanente, com réplicas e contando sobre a construção, sobre a história da tentativa da travessia. Então também vale a pena o cliente, além do tour, visitar o museu que conta a história do Titanic, que deixou essa região bastante popular. O mercado antigo, o mercado construído em 1876, ainda hoje ele funciona, ele é um original, um prédio que foi construído para ser o mercado, e hoje é um centro de gastronomia, mas mantendo aí essas características bastante originais, tanto na disposição quanto na arquitetura, obviamente restaurada. Nessa região de Halifax, a gente tem acesso a um fiord que é um dos maiores do mundo, que é o Laurentian. Ele não se compara aos fiordes noruegueses ou neozelandeses, porque ele é bastante amplo, né? Ele se compara aos grandes fiordes noruegueses, mas ele é um braço bastante extenso do mar e que é uma área muito tranquila. Todo o restante dessa rota é uma rota um pouco mais, com o mar um pouco mais agitado. E aí, de repente, tem um braço do mar, um fiord, que traz essa tranquilidade na paisagem, né? Muda bastante o estilo da paisagem. Então, normalmente, os navios eles vão atravessar esse fiord. Daí, entrando nos Estados Unidos, algumas das cidadezinhas da região da Nova Inglaterra. Então, como eu falei no início, a região da Nova Inglaterra ela é muito importante porque foi a primeira, né, foram os portos que receberam os primeiros imigrantes europeus que vinham para os Estados Unidos para reconstruir as suas vidas. E por conta disso, é uma região de características bastante clássicas, tradicionais e aristocráticas. Os milionários americanos, eles mantêm as suas casas, as suas mansões nessas cidadezinhas, né, porque realmente era uma área muito rica e aristocrática do norte dos Estados Unidos. Então a cidade de Bar Harbor, considerada a principal cidade de verão da Nova Inglaterra, aí desde o século XVI, esse é um visual muito típico do que a gente vê nessa costa, que são essas montanhas escarpadas com pinheiros e muitas rochas e o visual do mar. Em Bar Harbor tem esse parque, que é o Parque Acadia, que é um dos 5 mais importantes nos Estados Unidos, super visitado. A gente tem na costa oeste os parques, né, Yellowstone, que a gente ouve muito falar, mas nessa região o Parque Acadia é o principal. E aí, cheio de trilhas. Então, para aquele cliente que gosta de atividades, ele pode descer do navio, ir para o parque, pegar uma bicicleta, fazer caminhadas, e ele tem essas vistas aqui atrás, são as pedras e mar, com vistas aí incríveis. E muito frequentado, tem toda a estrutura, né? Americano é tudo sempre muito arrumadinho, então é um parque também muito frequentado pelos americanos, para fazer um piquenique, para curtir o final da tarde, e toda essa vegetação ela vai ficando avermelhada nessa época do ano. Daí uma outra cidadezinha, Portland, isso é o retrato da arquitetura tradicional inglesa, que ficou como herança no estilo das cidades, né? Cidades pequenas, todas muito organizadas e muito charmosas, cheias de pubs, restaurantes, lojinhas. Então Portland, esse estilo, essas cores, né, é bem inglês.
Como eu falei para vocês, a lagosta gigante é uma outra atração dessa região, então vale muito a pena recomendar para o cliente, verificar naquela época, naquela semana, se na cidade que o navio vai parar, algum restaurante especial, e aí o cliente é só colocar aquele babador enorme e aproveitar essa iguaria que é tradicional dessa região e ainda sustenta muito essas cidades pequenas. Bom, depois a cidade de Boston, que é a cidade onde começou a colonização inglesa e também o berço da Revolução Norte-Americana. Boston é uma mini Nova York, né? Algumas pessoas falam que Boston é a Nova York que deu certo, porque é uma cidade menor, com todo o entretenimento e ebulição cultural que Nova York também oferece, mas numa proporção mais tranquila, sem tantas filas, sem tanta loucura, né, preservando o charme da cidade antiga. Então, Boston vale demais a pena, essa região que é a parte antiga da cidade, com esses prédios em estilo inglês, super preservados. Um destaque em Boston é a Freedom Trail, que é uma trilha que a prefeitura criou, que ela vai passando por 16 pontos turísticos, que do primeiro ao último vai contando a história da Revolução Americana, que culminou na sua independência em 1776. Então é algo muito organizado e que o cliente pode fazer de maneira independente ou, melhor ainda, fazer com uma excursão do navio, porque aí tem um guia ali para aquele pequeno grupo, explicando, contando os detalhes de uma história que às vezes a gente não tem muita noção de como foi essa conquista. Então, a Freedom Trail é um caminho de 4 quilômetros e que vale muito a pena ser visitado. Alguns outros destaques, então, em Boston é onde está a Universidade de Harvard, que é uma das melhores do mundo. Ela oferece um tour guiado, então por isso que no comecinho eu falei da importância de identificar os interesses do cliente versus o que cada uma dessas cidades tem para oferecer. Que vocês imaginam a quantidade de pessoas que têm interesse de visitar a Universidade de Harvard, e aí de última hora, nessa época do ano, pode ser bem difícil. Então os jardins da universidade são belíssimos, fora o prédio também, que é suntuoso, imponente. O estádio de beisebol do Red Sox, que é um dos times mais tradicionais dos Estados Unidos, também é uma outra visita. Então, né, para um outro estilo de cliente, por isso que a gente vai trazendo essas nuances diferentes para vocês terem oportunidade de sugerir, de explorar, de verificar em cada saída quais são as excursões que os navios oferecem. Isso é uma super dica para saber o que tem de bom na cidade, porque os navios de alto padrão, como eles cuidam muito dessa parte, então o que tiver disponível como excursão terrestre, vocês podem ter certeza que são os pontos de maior interesse em cada um dos portos. O aquário com 12 mil espécies, então quem está em família, quem está com crianças também vale a pena. Ele está também na cidade de Boston. Bom, e aí a gente finaliza essa parte com Nova York, que é uma cidade, claro que é de muita familiaridade para o brasileiro. Está entre os 5 destinos de primeira viagem internacional. O cliente, né, o brasileiro é apaixonado por compras, por entretenimento, por teatro. E Nova York é uma cidade que tem muita coisa para fazer. Eu consigo fazer viagens de diversos temas diferentes numa única cidade. Então eu trouxe algumas imagens
E aí, de novo, vai depender do estilo do seu cliente. Se ele vai finalizar apenas com compras ou se ele quer conhecer a Nova York, que é a área de Brooklyn, downtown, que está assim, super na moda, ou se ele quer ver teatros, enfim. Tudo depende do estilo dele. Então aí a Madison Avenue, que está no Upper East Side, que é a área de alta moda, onde estão as grifes tradicionais internacionais mais bacanas do mundo. O Met, né, o Metropolitan Museum, que é um dos meus preferidos, um dos mais importantes museus do mundo. De novo, Nova York tem uma infinidade de museus que vão atender a estilos e interesses diferentes e, dependendo da época, com acervos diferentes. Uma coisa que vale muito a pena destacar é que outubro é a época mais nobre para visitar Nova York. É a época dos lançamentos das coleções de moda, lançamentos de novas peças de teatro, a época onde abrem os restaurantes mais badalados. Então outubro é, sem dúvida nenhuma, a época entre final de setembro e todo o mês de outubro, a mais concorrida, de altíssima temporada. Então imaginem a vantagem do seu cliente que está num navio. Geralmente o navio, quando ele termina em Nova York ou começa em Nova York, alguns navios pernoitam, então o cliente ele já tem a oportunidade de estar no navio com as refeições, com a possibilidade dos passeios, ao invés de estar no hotel, que outubro a tarifa é geralmente muito maior do que em outras épocas do ano. Então essa dica também é bem válida. Daí o Rockefeller Center, no coração de Nova York, em Midtown, a região é um centro, né? O Rockefeller Center é um centro comercial com escritórios, com hotel, com restaurantes, e aqui no meio, a partir de novembro, é onde tem a famosa pista de patinação e a árvore de Natal, cenário de diversos filmes, e é uma área bem legal. Bom, a Apple Store não pode faltar, eu sou apaixonada, eu e milhares de pessoas, então é a maior loja dos Estados Unidos, aberta 24 horas, e é um parque de diversões para os adultos. A Times Square, que nos últimos 15 anos foi completamente remodelada, os teatros, então, como eu falei para vocês, quando os navios eles param em Nova York, geralmente eles pernoitam e aí o cliente tem a oportunidade de ver uma nova peça ou rever alguma coisa, ou apenas passear entre essas luzes todas, essa área que é tão vibrante, que é a região da Times Square, onde é a Broadway. E para finalizar, uma outra dica de um dos prédios que eu sou apaixonada também em Nova York, que é a Grand Central Terminal, que é um prédio de 1913, restaurado nos anos 90, que é a estação de trem, que sempre foi a principal estação de trem de Nova York, e eu falo que é cenário de finais de filmes românticos e apaixonados, sempre o mocinho não deixa a mocinha embarcar no trem, cheio de lojinhas, restaurantes, então vale a pena também, fora a arquitetura que é belíssima e não é um lugar muito explorado pelos turistas. E finalmente o Battery Park, que fica no extremo sul de Manhattan, e foi inaugurado recentemente o memorial de 11 de setembro. Do Battery Park é onde saem as balsas para Ellis Island, para visitar a Estátua da Liberdade, mas sem dúvida nenhuma, quem ainda não visitou o memorial de 11 de setembro, a partir dessa temporada já tem a oportunidade. E agora a gente vai falar dos navios. Começamos falando de Oceania. Oceania, a gente chama de cruzeiros customizáveis, não é uma companhia all premium, mas é uma companhia muito interessante e que acolhe muito bem os brasileiros. É uma companhia que está preparado para o nosso jeito de ser.
Então, nessa área de Canadá e Nova Inglaterra, a companhia opera com um navio de 700 passageiros, 700 passageiros apenas, e são os navios clássicos, recém-redecorados, com muita elegância, muita obra de arte a bordo, e ele tem diversas propostas, daí que são cruzeiros customizáveis. Para quem quiser pacote de bebidas, para quem gosta de beber, compra um pacote de bebida. Gorjetas são pagas de acordo com o serviço prestado, internet e excursões também a escolha do passageiro. O Centro de Culinária Bon Appetit é um dos destaques dos navios da Oceania. Na verdade, é um espaço culinário para 24 passageiros, onde você mesmo prepara o seu prato. Opção de restaurantes alternativos, e a gente chama atenção para dois, que é o italiano, Toscana, e também com pratos da Toscana, evidentemente, que começa com uma seleção de azeites temperados, maravilhosos, e também o Polo Grill, que é um steakhouse típico americano. Essa piscina, sempre com muito espaço disponível, não precisa correr, reservar, nada disso. Esse é o restaurante principal, que é evidentemente muito elegante, você não precisa fazer reserva, horário aberto, não tem mesa designada e o cardápio é internacional e excelente. Vejam o ambiente típico dos navios tradicionais da Oceania, e a novidade que nesse espaço hoje tem instalado o Barista, que é um espaço de cafés que funciona o dia inteiro, de cafés Illy, com diversas versões, está incluído, não precisa pagar nada, basta chegar lá, é o lugar de encontro dos brasileiros a bordo. As cabines também totalmente redecoradas, não tem mais esse visual. E temos o Regata fazendo 2 roteiros, setembro e outubro, como disse Rogéria. E aí nós temos uma saída em 28 de setembro de Montreal a Nova York. Vejam o roteiro e estamos falando de tarifas muito interessantes para esse tipo de produto. Começamos em $3.300, $3.400 para 12 noites. Não basta olhar o preço, é sempre necessário ver quantas noites são e dividir para chegarmos, dividir o valor pelas noites para chegarmos ao valor por dia, que de fato representa o tipo do navio e o que oferece. Aqui temos uma saída de outubro extremamente interessante, com preços muito promocionais, estamos falando de $250 por dia por pessoa. Nova York, Montreal. Em seguida falamos de Seabourn. Essa é a companhia mais premiada nos mares há muitos anos, e ela tem o destaque são 3 navios novos de 450 passageiros, além de 2 navios clássicos de 220 passageiros. Ela é all-inclusive, então é uma companhia de luxo, all-inclusive, bebidas, gorjetas, e além disso você pode pedir 2 garrafas de bebidas na sua cabine também. Ela tem um serviço personalizado e concierge. Os próprios atendentes das cabines fazem o papel de mordomo. É uma companhia que se preocupa com pequenos detalhes e você é sempre surpreendido durante a sua viagem. Essa é a área da piscina, do spa. Muito confortável, como vem. Essa é uma suíte com mesa de jantar, ou seja, você pode pedir o jantar na sua cabine. É o mesmo menu do restaurante principal, durante o horário do jantar. Você tem que avisar antes, evidentemente, e ele é servido prato a prato no conforto da sua suíte. Esse é o salão onde acontecem os shows, apresentações e conferências.
o restaurante alternativo, é o Restaurant 2, é o restaurante número 2. E temos aqui, esses são os novos. Seabourn Quest é um dos navios novos, de 450 passageiros. E pela proposta, o primeiro roteiro, vejam só, setembro, Montreal a Boston e terminando em Boston, estamos falando de $430 por noite, por um navio que é premiado, de luxo e all inclusive. Realmente é uma proposta muito boa. A segunda viagem é de 1º de outubro, Seabourn Quest também, de Boston a Montreal, com a mesma tarifa. Regent, essa é a proposta super all inclusive, como a gente chama. Acontece num dos 3 navios que eles têm. Este especificamente é o Seven Seas Navigator, com 490 passageiros. 90% são suítes, todas com um walk-in closet. É um closet muito amplo onde você pode se espalhar. Porque ela é super all inclusive, além da proposta de bebidas e gorjetas, inclui todas as excursões nos portos de escala. São até 53 excursões e você escolhe de acordo com o tempo disponível em cada escala, evidentemente. É uma maneira de você conhecer melhor o destino, com uma imersão em cada porto e o que tem de melhor a oferecer. Dependendo da categoria da sua cabine, você ainda tem a noite de embarque em hotel providenciado pela própria Regent, e no dia seguinte, depois do café da manhã, as suas malas seguem diretamente para a sua suíte e você embarca num traslado oferecido pela própria Regent num total conforto. Esse é o tipo de serviço que é oferecido na Regent. Vejam só, flores naturais sempre na mesa, evidentemente, mesa bem posta, louças e cristais das melhores grifes europeias. Aí temos a área externa do salão principal, de um salão onde tudo acontece, à tarde, bingo, palestras, demonstrações culinárias, e vejam aí as espreguiçadeiras de casal. Essa é uma suíte comum com varanda privativa. No dia do embarque, sempre frutas e champanhe de boas-vindas. Isso em todas as viagens da Regent Seven Seas. Mostramos aqui uma saída de 12 de outubro, Semana da Criança, de Nova York a Montreal, por $680 por noite. Lembrem-se, all inclusive, até 40, nesse cruzeiro específico, até 42 passeios em terra. Esses passeios são sempre muito bem organizados, 25 pessoas apenas em cada ônibus. A companhia sempre manda um espião junto dentro do ônibus, ou alguém da própria companhia do navio, para verificar o nível do guia de atendimento e satisfação dos hóspedes. América do Sul e Antártica. Rogério, é a sua vez. Agora a gente vai falar de América do Sul e Antártica. Então, de novo, olhando o mapa, a gente tem uma extensão muito ampla de portos que são explorados pelos navios a partir do mês de novembro. Então, desde do Peru, a costa toda do Pacífico, então Chile, a região da Patagônia chilena, até aqui contornando o Ushuaia para acessar a Patagônia Argentina, Uruguai e, claro, também a costa brasileira, que alguns navios de alto padrão vêm explorando portos de uma maneira bem interessante. Bom, os principais acessos na América do Sul, então o Porto do Rio de Janeiro é importante, Buenos Aires, Montevidéu, em Santiago, e a grande vantagem é que não precisa de visto
para nenhum desses portos e também não precisa da vacina contra a febre amarela, exceto se os navios vão passar por Manaus e Lima, daí é importante checar, se certificar e se houver alguma recomendação, aí o ideal é pedir que o cliente faça, né, emita, tome a vacina contra a febre amarela, assim pelo menos vocês têm a segurança, a tranquilidade. Bom, as mesmas dicas, pernoite na cidade de embarque, dependendo da saída do cliente, mesmo, né, às vezes a gente pensa, o cliente vai embarcar em Montevidéu, vai embarcar aqui na América do Sul mesmo, não precisa da noite de embarque. Mas a questão das malas é uma coisa que pode acontecer com qualquer voo. E aí o cliente voa para Buenos Aires, voa para Montevidéu, que é muito pertinho, e chega lá sem as malas. Atenção, até a mala chegar no próximo voo, se ele chega no mesmo dia da saída do navio, ela pode ser preservada. Então, ainda assim, exceto Rio de Janeiro, né, quando a gente fala dos brasileiros, exceto Rio de Janeiro, existe ainda essa recomendação da pernoite na cidade de embarque. Reservas de restaurante também a mesma coisa, são cidades, são portos que têm a gastronomia como um destaque e os navios também têm essa gastronomia como destaque. E as excursões terrestres, principalmente quando os navios vão passar por áreas como Antártica, Patagônia Argentina, Patagônia Chilena, é essencial que o cliente escolha as excursões mais interessantes para que ele possa desfrutar, porque algumas dessas regiões ou o cliente vai buscar uma opção no navio ou ele vai ter que contratar de maneira privativa, porque o foco, né, natureza, entender a fauna, a flora, a biosfera dessas regiões. Bom, a melhor época para explorar a América do Sul e Antártica, de novembro a fevereiro. Há alguns navios que ainda março e comecinho de abril tem algumas saídas, mas o auge realmente é de novembro, né, meados de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro é o auge da alta temporada. Bom, são destinos para clientes que podem experimentar pela primeira vez um cruzeiro, dependendo da rota, dependendo do navio, e alguns destinos como Antártica, por exemplo, Patagônia Argentina, que o mar é um pouco mais agitado. O ideal é que o cliente já tenha tido uma experiência com cruzeiro anteriormente, para depois experimentar essa rota. Mas, para aquele cliente que não gosta de voos longos, né, que não quer sair até a Europa, ir para a Ásia, América do Norte, a passagem desses cruzeiros de alto padrão pela América do Sul é uma excelente oportunidade do cliente experimentar um navio de luxo e aí, a partir disso, ele vai migrando, ele vai fazendo outras explorações. Bom, agora a gente já passa a ver um pouquinho das imagens. Então, Uruguai, a cidade de Montevidéu, que é a menos cobiçada, né? Então, quando a gente coloca para comparar Buenos Aires, Santiago e Montevidéu, Montevidéu é a menos cobiçada delas, mas é uma cidade muito estruturada, tem um charme, com muitas praias. O grande destaque é para o mercado do Porto, cheios de restaurantes típicos de frutos do mar, né, aqueles caranguejos típicos do Uruguai. As praias, é uma cidade que tem uma atmosfera muito despojada. Claro que o mar é mais frio, então quem brasileiro vai para lá para curtir a praia, mas não necessariamente nadar, porque o mar é bem gelado, mas é a cidade que tem uma atmosfera muito gostosa. Pertinho, a 2 horas de Montevidéu, está o balneário de Punta del Este, que dezembro e janeiro fica repleto de brasileiros, é um point do verão, um lugar para ver e ser visto, tem cassinos, restaurantes, lojas, daí os famosos churros uruguaios, que dizem que o doce de leite uruguaio é muito melhor do que o argentino, daí há controvérsias de gostos.
Aí na Praia Braba, Los Dedos, que é uma instalação artística em homenagem ao afogado, então é uma instalação muito tradicional da região de Punta del Este. Aí a Casa Pueblo, que é um complexo que foi projetado por Carlos Virarró na praia de Punta Balena, e ela tem uma inspiração na arquitetura, uma inspiração nas construções de Santorini, e hoje é um museu, galeria de arte, tem um hotel ao lado da construção, e é o point, né, onde as pessoas se encontram antes de ir para as baladas. Então as pessoas vão para ver o pôr do sol, ouvir um jazz, e aí depois elas seguem para os restaurantes, para os cassinos, para a badalada à noite de Punta del Este. Essencialmente entre dezembro e até o carnaval é muito, muito agitado. Então o cliente que gosta de vida noturna, ele pode escolher uma das rotas que explorem bastante Punta del Este. Depois a Argentina, que é o primeiro, né, Buenos Aires, sem dúvida, é o primeiro destino que o novo viajante escolhe para explorar, para fazer as suas primeiras viagens internacionais. Mas Buenos Aires, eu acho que é uma cidade atemporal, que pode ser e deve ser visitada várias vezes. É uma cidade linda, charmosa, com uma oferta de entretenimento mutante. Então o tempo todo tem alguma coisa acontecendo em Buenos Aires. Então desde a área de Puerto Madero, que foi toda revitalizada, cheia de cafés, restaurantes, bem na margem do rio, e é uma área muito gostosa, tanto durante o dia quanto à noite, até as áreas mais modernas como Palermo Sorro. Então ainda assim a gente sugerindo para aquele cliente que está começando a experimentar viagens internacionais, é importante a gente entender cada cidade, destacar os pontos de interesse e de novo sugerir o que é mais interessante para aquele cliente explorar. Então mesmo uma cidade que a gente tem facílimo acesso, vale a pena, e vale a pena inclusive para quem vai pela primeira vez ou segunda vez explorar as excursões, porque há várias coisas em Buenos Aires que saem da rota comum e só guias cuidadosos podem apresentar para os clientes. Daí o bairro tradicionalíssimo La Boca, onde está a Bombonera, que é o estádio famoso de futebol na cidade de Buenos Aires, a Praça de Maio, que é onde fica a Casa Rosada. Então o centro principal da cidade, onde acontecem todas as manifestações políticas. Daí a Casa Rosada, que é a sede do Poder Executivo. Depois, partindo de Buenos Aires, uma rota que é muito explorada é a cidade de Ushuaia, que é a capital do fim do mundo, né? A capital da Terra do Fogo, a última cidade, a cidade mais austral das Américas, a cidade que fica espremida entre o mar e as montanhas. Na época do meio do ano, né, temporada de esqui, para vocês terem uma ideia, Ushuaia é o melhor centro de esqui da América do Sul, então um destino que vem sendo aí procurado e explorado cada vez mais pelos brasileiros. Os destaques, né? Ushuaia foi construída como uma prisão, né, por conta da distância e do difícil acesso. Então os presos, eles eram enviados para trabalhar nas estradas de ferro, com carvão, e dali eles não conseguiam sair por conta, né, ou eles morriam nas montanhas nevadas ou eles iam para o mar. Então foi concebida com esse objetivo. Um dos destaques é o passeio no Parque Nacional da Terra do Fogo. Tem esse passeio de trem, que é um trem Maria Fumaça, que corta todo o parque, que é um centro preservado, que tem a parte de flora muito rica, e os lagos, né? Toda essa região
que fica muito pertinho da fronteira com o Chile. Tem os lagos, esse é o Lago Fagnano, que faz fronteira, um lado é o Chile, a outra é a Argentina. O canal de Beagle, que é o farol, onde tem o farol do fim do mundo. O canal de Beagle é o caminho para ir para a Antártica, então você sai, né, e aí tem algumas possibilidades. O navio, quando ele não vai para a Antártica, ele passa em Ushuaia e você tem a possibilidade de sair com barcos menores para poder fazer essa exploração e dar a volta no farol do fim do mundo e volta para a cidade de Ushuaia. Quando os navios vão descer para a Antártica, eles atravessam o canal e aí eles seguem ao sul. As outras atrações, então as pinguineiras, então essa é a pinguineira da Ilha Martillo, que é tem um número muito grande. Essa época do ano tem uma quantidade muito grande de pinguins, de leões marinhos, de lobos marinhos. Então são todos passeios feitos com barcos menores, mas é claro que na chegada e na saída do navio, dependendo do tamanho dele, quanto menor porte para explorar essas regiões é melhor, porque chega mais próximo das pequenas ilhas. Puerto Pirâmides também é um local de observação dos lobos marinhos, que eles habitam aí nessa praia ao longo do ano todo. Um pouquinho mais para o norte, a gente tem a região de Península Valdez, que é uma das regiões tombadas como Patrimônio da Humanidade pela Unesco e é uma das regiões de fauna mais rica em toda a Argentina. Então a gente tem a cidade principal, é Puerto Madryn, né, onde é o porto principal, e aí existem uma série de passeios, de explorações, de observação de golfinhos, das baleias, dos pinguins, em toda essa região, além dos passeios, né, como estilo de safari, para poder fazer observação e conhecer os animais terrestres. Então é muito importante atentar para as excursões e explicar para o cliente da importância delas e aí sugerir e oferecer dentro da programação do navio. Depois Chile, a cidade de Santiago, como eu falei no começo, então Buenos Aires, Montevidéu e Santiago. Buenos Aires é a mais popular, a mais queridinha, e aí em segundo lugar, sem dúvida, é a cidade de Santiago, uma cidade surpreendente, que tem uma organização incrível, praticamente como se você estivesse na Europa, porque é tudo muito limpo, espaços amplos, muitos parques, os prédios históricos todos reformados. Então aí o Museu de Belas Artes, que é um prédio imponente, num dos principais parques da cidade. E o grande destaque vai para o bairro de Bela Vista, que é o bairro boêmio, cheio de restaurantes, e durante o dia a arquitetura do bairro de Bela Vista chama muita atenção, casinhas coloridas, as fachadas, e à noite fervilha, restaurantes, bares. Tá pertinho do principal cerro de San Cristóbal, que tem né, a gente sobe com o teleférico e tem uma vista belíssima da cidade. Em Bela Vista também está um museu importante, que é a Casa de Pablo Neruda. Então a cidade de Santiago, além de, né, que esse é o La Cascona, que é a Casa Pablo Neruda, que é o museu, a antiga casa do poeta. Então a cidade de Santiago tem uma série, o mercado de peixes, que é incrível, enorme, o prédio é belíssimo no centro histórico. Então a cidade de Santiago também oferece uma oferta muito interessante de entretenimento para os clientes. Depois Vinha del Mar, que é um balneário e é a região que foi toda restaurada, cheia de restaurantes, jardins na frente da praia. Está a 120 quilômetros de Santiago, uma área muito agradável. Então aquele cliente que não quer ver a cidade porque já conhece, e aí o navio vai sair de Santiago
ou vai passar um dia por lá, ele pode passar uma tarde na praia, comendo frutos do mar, relaxando em Vinha. E Valparaíso, que se destaca, que é patrimônio da humanidade, onde tem o porto, e se destaca por essa arquitetura com influência alemã e toda colorida. Para quem quer outra nuance, o Vale do Maipo, que está mais ou menos a 1h30 também da cidade de Santiago, que é a região das vinícolas. O cliente também pode passar um dia inteiro fazendo degustação, desfrutando um outro estilo, um outro cenário nas redondezas da cidade de Santiago. Daí indo ao sul, a região dos lagos, que é muito famoso, né, pela travessia Cruce-Lagos, que sai de Porto Varas até Bariloche. A cidade de Porto Varas, ela tem a cidade principal dessa região, a cidade que teve colonização alemã, então isso se reflete muito na arquitetura. A cidade é muito charmosinha e essa região ela é toda banhada pelos lagos e pelos vulcões. Então esse é o lago Llanquihue, aqui atrás é o Osorno, que é um vulcão importantíssimo nessa região. Então, para quem gosta só de contemplação, existe essa possibilidade de você, do cliente fazer passeios mais tranquilos, mas quem é mais ativo pode fazer caminhadas, raftings, passeios mais intensos nessa região. Daí as Ilhas Chiloé, um conjunto de ilhas artificiais, tombados também como patrimônio da humanidade pela Unesco. Ela reúne mais de 150 igrejas e a disposição, o formato, a maneira como elas foram concebidas. É possível fazer o passeio com barcos menores entre as ilhas, e aí elas são ligadas por algumas pontes. É uma região bem charmosa também, na região dos lagos, no Chile, né? No sul do Chile. Daí o Osorno, na frente aí do lago de Llanquihue e Todos os Santos. Nessa região, o cliente tem a oportunidade de ter uma experiência vendo as geleiras, né? As geleiras muito famosas no lado argentino, em Calafate, que é o glaciar de Perito Moreno. Então, no lado do Chile, para o cliente que não vai para a Antártica, tem aí a Laguna San Rafael, que é a reserva mundial da biosfera, que é esse imenso bloco de gelo, e aí nessa época do ano acontece um pouco o fenômeno do degelo, mas realmente é muito impactante, de uma natureza realmente praticamente intocada, quando, de ter influência direta do homem. Claro que existe toda essa questão de aquecimento, do que acontece no mundo, influencia diretamente, mas não é uma região de turismo com construções, é uma região de difícil acesso e é belíssima aí a exploração da Laguna San Rafael. Olha só que linda, isso aqui são os barcos. Então, dependendo do barco, cada navio vai oferecer um estilo de exploração diferente. Então, dependendo do tamanho do navio, você desce com barcos menores para poder fazer as explorações para chegar mais próximo da Laguna de San Rafael. E aí Peru, que eu trouxe apenas a cidade de Lima, Peru, que é um destino que no sul do Peru, de Lima para o sul, tem uma região muito inexplorada, que é a região de Paracas e Ilhas Balestras, mas o destaque para a cidade de Lima, que é uma cidade que está super na moda, que meio que foi para o mapa por conta da gastronomia nos últimos 3, 4 anos, e é uma cidade extremamente, que foi toda restaurada, onde a administração cuida demais de toda a parte de
histórica e aí preserva essa herança espanhola em toda a arquitetura. Então aqui é a praça principal, que era a antiga Praça de Touros, onde tinha também o Tribunal da Inquisição, e é a praça onde estão os prédios administrativos principais e aonde acontecem todas as feiras, as apresentações de dança. Todos os domingos tem uma série de apresentações aí na Praça Maior, e é uma área que dá acesso atrás dessa região, é o Centro Histórico de Lima, que é muito, muito lindo, muito charmoso. A cidade de Lima também se destaca pela quantidade de igrejas muito preservadas, igrejas e conventos, todos coloridos, grandes, suntuosos. Realmente foi uma cidade que manteve essa herança espanhola de uma maneira muito íntegra, muito forte, e aí faz da cidade uma cidade belíssima, fora a parte da gastronomia. O Parque do Amor, que fica na região de Miraflores, que é o bairro moderno de Lima, que fica de frente para o mar. Então é um parque como Central Park, como os parques de cidade, e que tem diversas aí instalações artísticas também. Agora, falando um pouquinho de costa brasileira, existem alguns navios de alto padrão que têm explorado algumas rotas. Não é o mais comum, mas esse ano companhias como a Oceania, enfim, vão explorar de uma maneira bastante interessante essa costa, e é uma oportunidade de sugerir para o cliente conhecer um navio de luxo, um navio de alto padrão, estando aqui pertinho. Então, dos principais portos, o Rio de Janeiro, a chegada e a saída do Rio de Janeiro realmente de navio é algo espetacular, é uma experiência única, então vale muito a pena. A cidade, depois aí da Copa, recebeu diversas melhorias, então Rio é sempre a cidade muito linda, enfim, uma atmosfera despojada, descontraída, muito gostosa. As cidades, tanto de Búzios como a região de Angra, que nem sempre é explorada da maneira correta, né? A gente valoriza demais outras praias, mas a nossa costa também é belíssima. Então essa é a costa de Búzios, que está pertinho, é o primeiro porto depois da cidade do Rio de Janeiro. À noite, né, a Rua das Pedras, também cheia de lojinhas, de restaurantes, então é muito gostoso nessa época do verão. As praias são maravilhosas. A região de Ilha Grande, que é um dos lugares no Brasil com melhor visibilidade para mergulho, esse mar azul transparente que pode ser comparado com qualquer mar aí de Mediterrâneo, as praias belíssimas, e é tudo que o brasileiro gosta, né? Praias largas, de areia fina, branca, um mar transparente. Então, sim, é possível explorar o litoral brasileiro, passando por rotas onde o turismo é mais tranquilo. Claro que é alta temporada, é verão, é um pouco mais cheio, mas ainda assim a gente escapa, os navios escapam dos points mais lotados. Olha só a região ainda da Lagoa Azul, na região de Ilha Grande. Mergulho, né, para quem gosta do snorkeling, ou é possível fazer também o mergulho de garrafa. E agora o Mr. Hirsch vai apresentar a Antártica, vai contar a experiência que ele teve na Antártica, e depois ele apresenta todos os navios para vocês. Ok, pessoal, vamos começar a falar de Antártica. É sempre algo que me dá muito prazer, porque acho que foi uma experiência de vida, uma experiência grandiosa você fazer um cruzeiro na Antártica. A ideia de todo mundo é: aquilo é muito gelado, para que eu vou para lá, tal, mas não é não. O tempo é perfeito. Quando nós fomos, foi em fevereiro, 2 anos atrás, 10, 12 graus,
e aquela grandiosidade, aquele silêncio total, se ouvia o silêncio. Os únicos habitantes que nos recebiam onde desembarcávamos eram os pinguins e que vinham nos acolher batendo palmas. Enfim, era algo extraordinário. Então, Antártica. Esses pontinhos que vocês veem são pessoas. Olhem a grandiosidade do continente antártico. Pequenas construções que serviam de base ou de apoio para exploradores mais ousados, ou para deixar equipamento à disposição durante o inverno rigoroso. A época da Antártica, para visitar a Antártica, definitivamente é fim de outubro, ainda é meio ruim, mas de novembro até fim de fevereiro é a melhor época. É o verão antártico. Os cruzeiros passam também pelas Falklands, né? Ou Malvinas, para os que gostam, preferem essa versão, argentina, e onde sempre tem muito vento, muitas ovelhas, e é um local impressionante também, e onde se encontra no porto de chegada uma série de embarcações semi-naufragadas ou em situação final de vida, que são as embarcações que eram usadas pelos baleeiros, pelos caçadores das baleias na Antártica. Gypsy Cove, onde tem os pinguins magalânicos, são 5 ou 6 diferentes tribos de pinguins, de raças de pinguins, cada um pouco diferente em tamanho e jeito de ser. Esses são os magalânicos. Geórgia do Sul. Geórgia do Sul sempre faz parte dos roteiros de 16 dias. Normalmente o que se vende para o viajante de primeira vez que vai para a Antártica são os roteiros de 10, 11 dias. 16 dias já é para aquele que fez a primeira vez a visita ao continente, à Península Antártica, se encantou e volta para fazer um roteiro mais completo. Tem toda a sua história. Essa é uma estação baleeira de Grytviken, na Geórgia do Sul. Vejam aí as focas. O Monte Vision, com 4.892 metros de altitude, ponto mais alto do continente. Dificilmente alguém chegou até aí. A história dos exploradores, que todos deveriam ler, foi muito ousada, gente muito corajosa que tentou chegar próxima do Polo Sul e sempre envolveu histórias tristes e que acabaram mal mesmo, com dado o difícil acesso e as condições adversas. É assim que somos recebidos na Antártica. Esse é Port Lacroix, base, aí se encontra a base inglesa, base científica inglesa, do pessoal dos pesquisadores que trabalham o ano todo na Antártica. Nós tínhamos uma base também, a base brasileira, de comandante Ferraz, que queimou. O Lula foi visitar, logo depois se incendiou, não sei se tem alguma relação. E agora vamos falar dos navios que fazem a América do Sul e Antártica. Falamos novamente de Seabourn, a mais premiada, que vem no fim do ano apenas. E aí acho que aí requer uma explicação sobre o movimento dos navios. Normalmente os navios, diferente dos navios que vêm para a grande temporada de verão no Brasil, os grandes navios que operam na costa brasileira e prata, estamos falando de MSC, Costa, Royal, os navios de luxo representados pela Qualitus, eles operam durante a temporada
no hemisfério norte, temporada de verão europeu no hemisfério norte, e só se posicionam na América do Sul em novembro, final de outubro, novembro, e aí fazem cruzeiros mais longos e diferentes, sempre perseguindo o sol. E é o momento que eles passam pelo Brasil, eles não vêm em função do Brasil, eles vêm de roteiros passando por portos brasileiros, mas eles buscam ou um circuito da América do Sul, ou cruzeiros de Antártica, ou fazendo um cruzeiros principalmente entre Argentina e Chile, ida e volta, enfim. E depois de terminar essa temporada na América do Sul, eles retornam ao seu local, se reposicionam, é assim que a gente diz, no seu local, na sua área normal de operação no hemisfério norte. Voltamos a falar de Seabourn e temos o navio que vem para a América do Sul, é o Seabourn Quest, é um dos que tem 450 passageiros. Na Antártica é quase assim em determinados dias, mas acho que não, requer uma roupinha um pouco mais protegida. Esse é a cara da área dos elevadores dos novos navios da Seabourn. Muito elegante, muito agradável. Um hot tub, né, uma jacuzzi que comporta até 6 pessoas, ou 8, aí fica muito apertadinho, mas sempre é uma atração, né? Aqui é o local onde é servido o café da manhã, serviço de buffet excelente, com um serviço muito personalizado, aquele tipo de coisa que no segundo dia o garçom já sabe a sua preferência de prato e te traz sem você pedir. Então você se sente realmente muito bem tratado, muito bem servido. E aqui temos duas alternativas do Seabourn Quest. Essa companhia optou por fazer roteiros mais longos. A primeira saída em novembro tem o Manaus-Buenos Aires. O navio vem dos Estados Unidos, vai até Manaus, então tem o Miami-Manaus, e em seguida o primeiro roteiro de Manaus a Buenos Aires. Ele não pode ser vendido segmentado. A pessoa tem que embarcar em Manaus e desembarcar em Buenos Aires em razão da nossa restrição de lei de cabotagem. E aí temos aí 20 dias por $5.640 por pessoa. 24 noites, é um roteiro mais longo, esse é o roteiro de Natal e Réveillon, também Seabourn Quest, fazendo Valparaíso, Buenos Aires, e que inclui a Península Antártica, como a gente vê aqui. Aqui está a Península Antártica, então ele vem de Valparaíso, vai até Ushuaia, que é a cidade do fim do mundo, conhecida como a cidade no fim do mundo, vai para a Península Antártica, passa pela Geórgia do Sul e aí termina em Buenos Aires. É um roteiro longo, mas procurado, sim, por poucas pessoas, é claro, que tem esse tempo disponível e querem passar fora o período de Natal e Ano Novo. $11.300 por pessoa. Ainda a Seabourn Quest, no roteiro de 20 noites, fazendo em fevereiro Buenos Aires-Manaus, já é a volta, é o reposicionamento do navio, o início do reposicionamento do navio. De Manaus ele já segue de volta para Miami, é um cruzeiro separado, e um outro roteiro de 13 de janeiro, de Buenos Aires a Valparaíso. Os preços que estão aí evidenciam o luxo que é oferecido pela Seabourn. Os cruzeiros customizáveis da Oceania se refletem desta vez e principalmente no navio Marina, que vem ao Brasil, e é novamente o Marina, que são os novos navios de 1.250 passageiros, com 8 opções para jantar, 6 restaurantes alternativos, espaço de culinária Bon Appetit,
espaço La Réserve, que é jantar de harmonização com vinhos e pratos especiais, enfim, muito elegante. E temos aqui uma ideia de como é a Oceânia. Esse pode ser um snack na sua cabine, que você pede ao seu mordomo, se você estiver numa cabine com mordomo, ou até para o atendente, para o concierge, o atendente da sua cabine, você será servido da mesma forma. Esse é o espaço de culinária Bon Appetit, onde você vai ter que pagar $69 para aprender a fazer um prato, se vestir de cozinheiro, de chefe, e botar a mão na massa, e no final comer aquele prato preparado por você. Esse é o spa, Canyon Ranch, é o spa número 1 dos Estados Unidos, o melhor, mais conhecido. E o Marina faz uma viagem em 20 de novembro, de Rio a Buenos Aires, muito barata, é uma grande opção, não pelo roteiro, mas pela possibilidade do passageiro que ainda não conhece a Oceânia sentir um pouco o que é a Oceânia, e nós estamos oferecendo esse cruzeiro como um cruzeiro gastronômico, dada a possibilidade de você jantar sem custo adicional em diversos restaurantes temáticos, como o francês Jacques, como o italiano Toscana, como o asiático Red Ginger, enfim, um sem número, e sem falar também do Polo Grill, que é de carnes, que eu chamo de carnes com grife, na verdade um steakhouse estilo americano. Então todas essas opções, então a gente vende esse cruzeiro e também o seguinte, de Buenos Aires até Valparaíso, como verdadeiros cruzeiros gastronômicos pela proposta de comer bem. Regent se caracteriza pela sua proposta super all-inclusive, incluindo as excursões, os passeios nos portos de escala. É um navio all-inclusive, e o navio que vem para cá é o Seven Seas Mariner, de 700 passageiros, 100% de suítes com varanda privativa. Todas as suítes não são cabines, são suítes com varanda privativa e amplo walk-in closet, um closet muito espaçoso. Para as categorias, para quem compra a categoria de cabine concierge acima, à noite no porto de embarque está incluída. Essa é uma suíte maior, que tem sala, tem mesa de jantar, novamente aquela proposta de você, além de poder jantar no restaurante principal, Compass Rose, você pode também pedir o cardápio do restaurante no conforto da sua suíte. O salão principal à tarde é o Observation Lounge, que fica na proa do navio, e é um lugar adequado, que você tem 180 graus de vista, e aí você vê para onde o navio está se dirigindo, tem uma visão maravilhosa, pode ler um livro, pode tomar um drink, ou simplesmente não fazer nada. Aí temos a área dos bares, do salão, onde acontecem o bingo, o chá da tarde, imperdível, com seus docinhos, e sempre um quarteto tocando música. Para os mais animados, a volta inteira no Converse, pode andar e se preparar para a próxima refeição. E o Seven Seas Mariner, dia 2 de março, estará fazendo Lima, Buenos Aires. Ele sai de Callao, o porto de Lima, e vai até Buenos Aires num cruzeiro de 20 noites, $13 mil. Não esqueçam, tem até 35 passeios incluídos nos portos de escala, daí o seu preço, e vale a pena, porque é a maneira de você, de fato, conhecer seus destinos e não apenas passar e tentar arriscar, pegar um táxi e fazer alguma coisa, perder o que aquele porto de fato tem a apresentar.
Em seguida, o Seven Seas Mariner, dia 22 de março, já no seu caminho de volta, reposicionamento do navio para a Europa, fazendo Buenos Aires, Rio de Janeiro, também é uma opção com até 27 passeios incluídos nos portos de escala. All inclusive, super all inclusive. Finalmente, Ponant. É a França no mar. Você embarca no iate, e são 4, com o lançamento do Lirial no ano que vem. São 4 iates exatamente iguais, de 264 passageiros, além de um veleiro de 64 passageiros e 30 tripulantes. É a proposta all inclusive, é diferente dos demais navios, é um all inclusive, mas a proposta da companhia é diferente. Ela atende principalmente aquele passageiro, aquele cliente que está mais interessado em novos itinerários, passando por portos nunca antes visitados e sem falar nas águas nunca antes navegadas, né? E tem palestras a bordo sobre os seus destinos. Não tem cassino a bordo, porque não é esse o foco da companhia. A companhia quer sim fazer você se sentir a bordo de um pedaço da França no mar. Tem um spa a bordo, que é o Caritas de Paris, e o serviço é excelente, é personalizado. Os tripulantes te chamam pelo nome no segundo dia. O tamanho permite atracar em pequenos portos ao lado dos iates. Essa foto demonstra exatamente isso. Você chega muito mais perto dos destinos, né? Essa é a piscina, e do lado de cada piscina nós temos a área onde é servido o café da manhã, em serviço de buffet. Esse é o salão principal, onde tudo acontece. À tarde você pode descansar, tomar um drink, lembre-se que é all inclusive, e à noite apresentações, pequenas apresentações com cantores, com um grupo de dança. A tripulação participa muito, há uma interação muito grande entre os hóspedes e a tripulação. O elegante restaurante principal, onde delícias da gastronomia francesa são servidas com vinho nacional. Vinho francês, é claro. A recepção principal, onde você, pelo tamanho do navio, está passando toda hora e pergunta alguma coisa, solicita uma informação e tem um grande contato com toda a tripulação, como eu disse. E dessa vez, nessa temporada, quem vem para cá é o Soleal. Na verdade, são 3 dos iates da Ponant que virão para a América do Sul. Por quê? Porque eles operam os 3 Antártica. Estarão fazendo a Antártica, o Boreal, o Austral e o Soleal. Aqui temos o Soleal, 10 noites, dia 22 de janeiro, fazendo o Ushuaia e o Ushuaia. É um cruzeiro de 10 noites, aquele roteiro de Antártica que eu disse a vocês, que é a visita à Península Antártica. Estamos incluídos, não é um roteiro definido, a Antártica não tem um roteiro tal dia, ele depende muito da situação, da condição das marés e do tempo. E quem decide aonde ir, que local ir e onde fazer os desembarques, sempre em Zodiacs muito seguros, é o comandante. Aí o Soleal está num roteiro um pouco diferente, de Montevidéu ao Ushuaia, dia 5 de novembro. Ele faz um caminho já excluindo a parte da Antártica. Sai de Montevidéu e termina em Ushuaia. Na verdade, depois de Ushuaia que ele vai fazer o cruzeiro de Antártica. E finalmente o Boreal,
uma viagem muito interessante que acontece agora, 25 de outubro, embarcando em Callao, Lima, Peru, e descendo até Valparaíso para a gente sentir e conhecer um pouco mais desse lado pacífico da América do Sul. Cabine a partir de $3.590 por pessoa. Quark Expeditions é muito conhecida, ela opera excursões, navios, na verdade são navios de expedição, mas rústicos, não são navios de luxo, e operam normalmente Ártico e Antártica. E tem programas especiais que você consegue fazer até acampar uma noite no gelo da Antártica durante o cruzeiro, ou fazer passeios de caiaque. É a única a oferecê-lo com lugares limitados. Quem quer tem que reservar com muita antecedência. Aí vocês veem a proximidade que você chega com seu Zodiac, com seu bote de borracha rígida, motores possantes, muito próximo das baleias. A população de pinguins que recebe a gente, olha como eu estou dizendo, você não pode chegar perto do pinguim, ele sim pode chegar próximo de você, ele não tem medo de você. Agora você deve esperar essa recomendação, ficar a 5 metros dele, e se ele quiser te conhecer melhor, ele que chega perto de você. É uma sensação maravilhosa e, volto a dizer, o silêncio total que existe aí é único. Não tem nem avião passando, não tem rota de avião passando por cima da área que você está visitando. Novamente, grandiosidade da Antártica. E aí, como curiosidade, o navio atômico operado pela Quark, que o freta uma vez por ano para fazer o Ártico. Então, um navio que funciona com energia nuclear, e é um quebra-gelo que chega até o Polo Norte de fato. Aí ele está chegando no Polo Norte geográfico, né, real. Uma viagem muito cara. E aí nós mostramos a Antártica de novo, da Quark, né, é o Sea Adventure nessa temporada. Em novembro ele faz o Ushuaia e o Ushuaia também em 11 noites, visitando apenas a Península Antártica. E aqui nós temos um one-way, uma ida simples de Ushuaia até a ilha King George, que fica nas Shetlands do Sul, né? E aí você volta de avião fretado de Punta Arenas, da ilha King George de volta para Punta Arenas. Tá? É um programa combinando o aéreo com o navio. Opera dia 6 de janeiro. Também é interessante. É um pouco diferente da programação habitual dos demais navios. Muito obrigado pela presença de todos.